Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa apresentação aqui referente ao Cape Pack, que é a nossa solução de paletização. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho dos diferentes módulos que a gente tem nessa solução e checar o resultado aqui em tela após a gente alimentar as informações aqui das etapas, tá? Na verdade, o Cape Pack nada mais é do que uma calculadora, né? A gente vai inserir ali as informações, por exemplo, nessa primeira demo que eu vou apresentar para vocês, que é o Pallet Group. Você alimenta as informações referente à caixa de transporte, alimenta as informações referente ao seu pallet, que ele tem uma biblioteca aqui imensa já com vários pallets pré-definidos, e a gente tem a possibilidade ainda de cadastrar novos pallets, e a mesma coisa vai acontecer com o caminhão, tá? Então a gente alimenta as informações da caixa, do pallet e do caminhão, e ele vai dar o melhor cálculo possível no caso da paletização dessa caixa nesse pallet e consequentemente do pallet no caminhão, tá? Esse é o primeiro módulo que eu vou apresentar para vocês. E claro, a gente tem a opção de fazer carga batida ou paletizada, né? A gente tem a opção do pallet aqui sim ou não. E a gente tem a opção também do caminhão, né? Se a gente vai querer alocar depois o pallet num caminhão ou não. Tá? Esse caminhão, na verdade, pode ser inclusive a área de expedição da sua empresa, tá? Então eu vou considerar esse primeiro cenário, depois eu foco um pouquinho nos demais aqui. A primeira coisa que eu vou fazer então é inserir as informações da caixa de transporte, inserir as informações do meu pallet e em seguida as informações do meu caminhão, tá? Então eu vou dar um go aqui, ele vai carregar o programa. E uma vez que ele carrega o programa, basicamente ele já me alimenta aqui com aquelas abinhas anteriores, né? Então eu tenho a minha caixa de transporte, eu tenho as informações do meu pallet e as informações do meu caminhão. A única coisa que eu preciso fazer aqui basicamente é alimentar essas informações, essas células aqui com os dados que eu preciso. Tá? Eu tenho ainda a opção, nesse caso aqui da caixa de transporte, trabalhar com medidas internas ou medidas externas, tá? Então, eu tenho a opção aqui, ou eu trabalho com medida interna e automaticamente ele vai calcular a espessura da minha caixa de transporte, ou se não, eu posso já disponibilizar aqui de uma vez só a medida externa. Tá? Eu vou colocar uma medida aqui, por exemplo, de 400, 300 e 200. Eu estou mudando um pouquinho o formato da minha caixa, e eu quero que seja comprimento de 400, eu quero que seja uma largura de 300 e uma altura de 200. O empilhamento vai ser pela altura, tá? Eu defino também aqui o peso bruto e o peso líquido, né? O peso líquido seria simplesmente um material que está sendo transportado, desconsiderando ali a caixa de transporte. E aí eu vou já para a próxima etapa aqui, que seria o meu pallet. Eu tenho vários pallets aqui pré-cadastrados. O que a gente mais utiliza no nosso mercado nacional aqui é esse Euro 5, tá? Ele é o pallet mais utilizado. Ele tem ali um comprimento de 1.200, uma largura de 1.000 e uma altura aqui do pallet de 145, pesando 30 quilos. E eu tenho informações também aqui do meu pallet referente à altura, né? Quanto eu vou paletizar nesse pallet, 1.650, já considerando aqui no caso 145 mm de altura do pallet e também o peso máximo que ele vai suportar. Eu tenho informações ainda de overhang e underhang. Isso aqui seria basicamente para permitir que a carga passe um pouco do pallet, né? Às vezes você permitindo que a carga passe um pouco no pallet, você consegue colocar uma coluna a mais de caixas aqui, melhorando a sua paletização, tá? Claro, se você colocar um valor negativo, é justamente o contrário, né? Ele não vai deixar que chegue aqui no limite do pallet, nesse caso aqui, 1.200 por 1.000 milímetros, tá? E aqui seria a informação também do meu caminhão, né? Eu posso cadastrar um caminhão totalmente novo aqui, ou pegar um da minha biblioteca, tá? E ele vai ter basicamente as mesmas informações, né? O meu comprimento, a minha largura, a minha altura, qual é o peso que ele suporta e qual é a altura que ele suporta também, tá? Então deixa eu pegar um caminhão aqui menorzinho e eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele calcular. Uma vez que eu já disponibilizei as informações da caixa de transporte, do pallet e do caminhão,
simplesmente eu peço para ele calcular, clicando nessa calculadora aqui. Tá? Ele vai me encontrar aqui, no caso, o melhor cenário possível de acordo com as informações inputadas anteriormente. Então eu já tenho a minha caixa aqui, né? Ela tem 400 de largura, 400 de comprimento, 300 de largura e 200 de altura. Eu já tenho a informação do meu pallet, no caso, né? 1000 por 1200. E eu já tenho a informação também da minha paletização, tá? Que seria ali 1000, 1200 e 1650. Ele acabou deixando com 1545 porque não caberia mais uma camada aqui em cima, né? Então o que ele fez nessa simples paletização? Ele conseguiu já me informar quantas caixas de transporte eu vou conseguir alocar nesse pallet. No caso aqui são 70 caixas de transporte no pallet. Tá? Eu tenho ali um aproveitamento cúbico de 93%. Então ele fez o cálculo, né? Ele pegou ali a informação da largura, do comprimento, que é 1000, 1200 e 1650, e automaticamente já fez um cálculo e determinou aqui que 93% dessa área cúbica no caso, está sendo aproveitada. Tá? Ele me mostra ainda outras soluções, né? Essa aqui é a primeira solução de 40, então a gente tem outras soluções aqui que a gente poderia escolher. Inclusive, a gente pode escolher uma dessas opções e fazer uma edição manual também nas camadas aqui, tá? Normalmente, sempre a primeira solução que ele encontra é a solução que a gente vai conseguir alocar mais caixa de transporte e vai ser o melhor aproveitamento cúbico de área aqui. Você percebe que a gente vai para as demais, essa informação aqui ele vai caindo, tá? Então, eu vou pegar aqui no caso a primeira solução, tá? Você poderia mudar também o arranjo, inverter uma das camadas de acordo com a sua necessidade. E eu quero agora pedir, no caso, para que ele calcule essa informação lá no meu caminhão. Antes de mostrar isso, eu só queria mostrar para vocês também o que ele fez aqui com relação ao cálculo. Eu tenho 7 layers, né? Então ele montou 7 caixas, uma em cima da outra aqui. E em cada layer eu tenho 10 caixas, né? Então eu tenho 10 caixas em cada layer, então 10 vezes 7 são 70 caixas. Tá? Eu tenho como fazer também cálculo de força para checar, no caso, se a minha caixa de transporte vai resistir a esse empilhamento, tá? A gente tem uma solução bem bacana que permite você visualizar a melhor caixa para esse tipo de empilhamento. Ele vai considerar ali a onda do material e também o peso líquido, o peso bruto e a quantidade de caixas que você quer empilhar, e vai te dar aqui se é uma caixa, qual é a melhor caixa que você precisa para fazer determinado empilhamento, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para os meus cálculos, porque eu gostaria também de mostrar a informação lá no caminhão. Então vou vir aqui no Truck, Show My Truck, e ele já mostra para mim aqui quantos pallets, no caso, a gente conseguiu alocar nesse caminhão, tá? Então é bem legal. Então a gente percebe inclusive que a altura do meu caminhão é bem superior à altura do meu pallet. Eu poderia colocar 2 pallets aqui em cima, diminuindo a altura desse primeiro pallet. Tá claro que isso vai depender se a caixa vai aguentar também. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu quero diminuir um pouco, no caso, a altura desse meu pallet. Ele é 1650, eu vou colocar 1250. Tá? Vou dar um calcular aqui. Claro que ele me fez agora menos caixas por paletização, agora eu só tenho 50, que ele montou agora com 5 layers, né? E eu quero visualizar se eu consigo empilhar 2 camadas lá no meu caminhão agora. E é isso que acontece. Então eu já consigo, no caso, aproveitar muito mais o espaço do meu caminhão. Então o legal aqui do Keypack é que em questão de segundos a gente altera alguma informação e automaticamente já checa o resultado em tela, tá? O meu caminhão já está aqui no caso, e eu quero visualizar um relatório também. Então deixa eu exportar aqui um relatório. A gente consegue exportar o relatório em PDF com todas as informações da nossa paletização.
Então ele vai mostrar para a gente um relatório bem completo, né, com todas as informações que a gente conseguiu calcular aqui no nosso CAPE. Eu tenho as informações referente ao meu produto e as informações também referente ao meu caminhão, né? Então, no meu produto, eu tenho um aproveitamento cúbico aqui, no caso, de 90%, né? 90,5%. E lá no meu caminhão, eu tenho um aproveitamento cúbico de 79%, que é bastante coisa, tá? Então, é um software bem interessante, a gente consegue visualizar muito rapidamente quantas caixas a gente vai conseguir alocar no pallet, e depois quantos pallets a gente vai conseguir alocar no caminhão, e quantas caixas a gente vai ter naquele determinado caminhão ou determinada área de expedição. Tá? É bem simples, basicamente é uma calculadora, a gente imputa as informações e ele te dá o resultado aqui em tela. Tá? Deixa eu mostrar também outras ferramentas que ele tem. A gente tem a opção, essa é a primeira opção, é a mais simples de todas, né? Uma vez que você já sabe o tamanho da sua caixa de transporte e você gostaria de alocar essa caixa de transporte no pallet e em seguida no caminhão ou não, né? A gente tem a opção aqui sempre de trabalhar da maneira que a gente escolher aqui, que a gente optar. A segunda opção, o que ele vai fazer basicamente? Você vai entrar com uma informação fixa ou variável do seu produto, do seu primeiro produto, do seu produto principal, né? A gente pode optar por um cilindro, pode optar por uma embalagem cartonada, pode ser um bag, qualquer, e inclusive a gente pode, o software te permite você criar os seus produtos, tá? Então eu vou fazer aqui com uma garrafinha d'água mesmo. Deixa eu pegar aqui a garrafinha certa. Pode ser essa garrafinha aqui, essa latinha. Eu gostaria de alocar essa latinha na minha caixa de transporte. Depois eu gostaria de alocar essa caixa de transporte no meu pallet, pode fazer carga batida ou não, e depois no meu caminhão. Tá? Eu tenho duas opções aqui. Se eu escolher esse valor fixo, essa latinha, no caso aqui, né, poderia ser uma latinha de Coca-Cola, não vai variar o tamanho dela. Se eu colocar no valor variável, eu vou permitir, no caso, que a latinha varie, por exemplo, 1 milímetro para cima, 1 milímetro na altura, 1 milímetro na largura, na circunferência no caso, para permitir que a gente consiga alocar mais latinhas dentro dessa caixa, mantendo o ml aqui. Tá? Então é bem bacana essa segunda solução aqui, que ele te permite ou trabalhar com um valor fixo do seu primeiro do seu produto principal aqui no caso, que é uma latinha, ou então você variar esse produto aqui respeitando o ml, a fim de a gente conseguir alocar mais latinhas dentro dessa caixa de transporte, consequentemente o nosso resultado aqui no caminhão vai ser bem maior. Tá, eu vou usar aqui a primeira opção, eu vou dar um go, e é bem simples na verdade o que ele faz aqui pra gente. Ele considera aqui a informação de um cilindro, né? A gente pode escolher aqui também uma latinha ou alguma outra superfície aqui que já está cadastrada no software. Inclusive a gente pode cadastrar aqui os nossos desenhos. Aqui no caso é uma embalagem, aqui é uma garrafa de vinho, né? Deixa eu colocar a solda aqui. Então eu tenho a informação do meu diâmetro e eu tenho a informação da minha altura. Eu tenho também, claro, a informação do peso bruto e do peso líquido. Eu vou a mesma coisa, eu vou definir aqui qual que seria a minha caixa de transporte. Eu posso inclusive determinar a separação aqui que eu quero utilizar, né, as partições. Tá, o máximo e mínimo de produtos principais aqui no caso, que é essa latinha dentro da caixa de transporte, aqui eu estou determinando 10 a 15, né? Também qual que seria, no caso, o meu pallet e o meu caminhão. Tá? É bem simples também, a gente só precisa aqui basicamente definir as dimensões, né, do meu, no caso, uma latinha, deixa eu reduzir aqui até a altura dela, deixar com 200.
tá? Eu só preciso definir, no caso, o diâmetro e a altura, o peso bruto e o peso líquido, a minha caixa de transporte, as partições e também o quanto eu quero de alocar de latinha mínima e máxima dentro dessa caixa de transporte, e também, no caso aqui, o meu pallet e o meu caminhão. Tá? Eu vou pedir para ele calcular, e aí automaticamente ele faz o cálculo para mim. Essa é a minha latinha, né? Eu tenho 100 por 200. Essa é a minha caixa de transporte, que ele conseguiu aqui, no caso, alocar 12 latinhas nessa caixa de transporte, e essa é a informação do meu pallet. Tá? Poderia pegar essa informação ainda e jogar dentro de um caminhão. É bem simples o software, ele te permite fazer diferentes cálculos com diferentes medidas e diferentes situações, tá? Poderia mudar totalmente aqui o meu elemento, inclusive trabalhar com algo que não seja cilíndrico, né? Poderia trabalhar com uma embalagem flexível também, tá? É bem simples, né? Por exemplo, uma garrafinha de Coca-Cola, quantas garrafinhas de Coca-Cola a gente vai conseguir alocar dentro da caixa de transporte e quantas caixas de transporte a gente consegue alocar na paletização. E ele te dá aqui diferentes soluções. Tá? Nesse caso aqui, ele vai conseguir alocar dentro dessa paletização de 1.000, 1.200, 768 refrigerantes aqui no caso, e ele vai me solicitar 64 caixas de transporte para fazer essa paletização. Tá? É bem simples, ele te mostra já o resultado em tela, inclusive a área cúbica que está sendo aproveitada aqui no caso. A outra situação seria para variar a informação do meu primeiro elemento aqui, que poderia ser diferentes tipos de embalagem, né? Ele basicamente permite que a gente, com o mesmo... Ele vai permitir que a gente varie esse formato aqui de altura, diâmetro na base, diâmetro no topo, justamente para diminuindo um pouquinho na altura, aumentando um pouquinho na largura. Às vezes a gente vai conseguir alocar o mesmo ml dentro dessa garrafinha, porém o resultado na minha caixa de transporte será maior. Tá? Tem outros programas também mais específicos para a área de embalagem, como o KDF, que é o segmento de papelão ondulado. Ele vai te permitir, no caso, que a gente determine a folha aberta, né, do papelão. Ele vai dobrar a folha em maços, disponibilizar no pallet e depois no caminhão. Tem também ferramentas para folding carton, tá? Que seria basicamente a mesma coisa, só que ele já vai considerar ali, no caso, o nosso cartuchinho fechado, tá? Só vou pedir para calcular. Essa é a folha que ele já dobrou, esse é o maço e essa é a paletização. Tá? No folding carton, só para mostrar muito rapidamente para vocês, seria basicamente a mesma coisa aqui. Ele te permite, no caso, que a gente estabeleça as informações da largura e da altura e das espessuras, o quanto eu quero mínimo e máximo por maço, mínimo e máximo por maço, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai determinar as caixas de transporte, a gente pode determinar, no caso, mínimo e máximo de caixa de transporte, ou até a gente pode pedir para ele seguir alguma informação que você já tenha no seu banco de dados aí de caixas de transporte que você geralmente usa. Tá? Pallet, caminhão, e aí basicamente ele vai fazer também os cálculos de acordo com as informações que você alimentou aqui na primeira etapa. O software é muito simples de utilizar, tá? Basicamente é uma calculadora, e uma vez que você determina ali o seu processo, uma vez que você identifica o seu processo aqui nessa primeira janelinha, é muito fácil. Eu quero exatamente isso, eu sei o tamanho da minha caixa de transporte, mas eu gostaria de saber quantas caixas de transporte eu vou conseguir alocar num pallet e, consequentemente, num caminhão, numa área de expedição. Você identificou o seu cenário, você vai clicar aqui no Go e alimentar as informações. É basicamente isso, é muito simples o software, tá?
Qualquer dúvida que vocês venham a ter, estou à disposição. Um abraço.